Fica à vontade, pode se arrumando na poltrona. Eu sou o Léo Strack e essa é a Psicologia da Coisa. No vídeo de hoje, eu pensei que a gente pode conversar sobre o filme The Croods: A New Age. Ou em português, acho que está dublado como Os Croods: Uma Nova Era. Esse é o segundo filme que conta a história dos Croods, uma família de hominídeos pré-históricos e as suas aventuras na busca pela sobrevivência. No primeiro filme, os Croods são forçados a procurar um novo abrigo porque a caverna onde eles moravam foi destruída por causa de um terremoto. Apesar do tom infantil, a animação é bem precisa e condizente com algumas das últimas descobertas sobre a nossa história e a história dos nossos antepassados, como, por exemplo, a coexistência entre diferentes espécies de hominídeos no mesmo período de tempo. No segundo filme, nós acompanhamos os Croods e o encontro deles com os Badermen, que têm um estilo de vida bem diferente. Enquanto os Croods foram obrigados a assumir um estilo de vida mais nômade devido aos acontecimentos do primeiro filme, os Badermen usaram da sua criatividade e tecnologia para alterar o ambiente ao seu redor e conseguir se estabelecer num mesmo local por um longo período de tempo. Na residência dos Badermen, a gente é capaz de ver não só a agricultura, mas também a pecuária, incluindo mamutes e umas espécies de galinhas gigantes. Essa mudança de uma vida mais nômade para uma vida mais sedentária realmente aconteceu, e os impactos não foram só no meio ambiente, mas também no indivíduo em si. A primeira mudança que a gente observa no filme é a relação entre o indivíduo e o coletivo. Enquanto o lema dos Croods é The Pack Stays Together, a matilha se mantém unida, os Badermen têm um lema que é Privates Promotes Individuality, né? A privacidade promove a individualidade. E esses dois lemas exemplificam muito bem como, em cada um desses grupos, o indivíduo lida com a sua relação com o coletivo. E aí a gente vai ver, por exemplo, o Grug, o pai da família dos Croods, na dificuldade dele de dormir sozinho, de dormir fora da pilha, sem ter o contato com os outros membros da matilha. No entanto, que ele acorda, procura a esposa e quando ele não encontra, o primeiro pensamento dele é: será que um predador pegou ela? Isso porque os Croods apostam muito na união entre os indivíduos e o número de indivíduos num grupo para a sobrevivência da espécie. Já os Badermen têm a sua sobrevivência baseada na criatividade e na capacidade do indivíduo de conseguir modificar o ambiente ao seu redor. Tanto que o Sr. Baderman fez a sua caverna para poder se distanciar da família, relaxar, pensar, ficar mais à vontade e dar um espaço para esse individualismo. O que na cena da sauna fica evidente que não faz nenhum sentido para o Grug. Mas, como a gente vê no filme, a vida dos Baderman não é as mil maravilhas, não. O abandono do nomadismo e a adoção de um estilo de vida mais sedentário trouxe muitas soluções, sim, mas também trouxe muitos problemas novos para o indivíduo e para a sociedade. E é nesse momento que o filme aproveita para fazer algumas críticas muito relevantes ao nosso estilo de vida contemporâneo. Por exemplo, a Dawn, a filha dos Baderman, que tem problemas claros de ansiedade e se vê limitada pela muralha que seus pais construíram entre ela e o resto do mundo. Ou então o Tank, que fica maravilhado com a tecnologia da janela e se esquece até do próprio jacaré cachorro de estimação. E melhor, depois quando eles saem dali, ele ainda sente falta daquela janela e carrega uma janela portátil para levar ao longo da viagem. O que é claramente uma crítica à nossa relação atual com a tecnologia. Como a gente se torna dependente e se acostuma a ver o mundo através de uma janelinha que controla todos os estímulos, tudo que chega pra gente, sentado ali na segurança do sofá, e esquece de viver a vida e do mundo que tem lá fora. O que nos faz pensar o quanto o transtorno de ansiedade, dependência da tecnologia e outros sofrimentos psicológicos que a gente tem hoje não tiveram a sua origem lá atrás, quando a gente solucionou o problema do nomadismo com o sedentarismo. É claro que é muito mais seguro e confortável ficar sentado no sofá vendo a Semana do Tubarão
ao invés de ir lá nadar com aquele bicho enorme cheio de gente. Cheio de gente não, cheio de dente. Mas a ausência completa de riscos pode não ser tão benéfica assim. E é aí que a gente tem um diálogo incrível entre a Dawn, a filha dos Betterman, e a Ip, a filha dos Crude. Nesse diálogo, a Dawn inveja as cicatrizes e até a perda de um dedo da Ip, porque ela vê tudo isso como provas de uma história, de eventos, de uma aventura, de uma vida com significado, de uma vida bem vivida. Diferente da vida sem riscos e monótona que ela tem dentro da muralha. E aí a gente tem um debate entre o risco intenso e excessivo e a superproteção que nos limita. E é quando a Ip se dá conta que a mesma angústia que ela tinha em estar presa na caverna é a angústia que a Dawn sofre vivendo dentro da muralha. O que ela faz? Ela ajuda a Dawn a superar essa barreira e encontrar um meio termo entre o risco e a segurança. Hoje a gente sabe que o Homo sapiens só foi capaz de se espalhar pelo mundo devido aos cruzamentos com outras espécies de hominídeos, entre eles os famosos neandertais. Apesar de se passar num contexto pré-histórico e ser uma animação com muita brincadeira e um tom infantil, o filme consegue trazer críticas e questionamentos muito atuais o tempo inteiro. O sedentarismo, agora no sentido moderno da palavra, tem consequências muito graves tanto para o nosso corpo quanto para a nossa mente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, lá atrás, em 2016, cerca de 39% da população adulta era considerada com sobrepeso e 13% era considerado obesa. No mesmo ano, 340 milhões de crianças entre 5 e 19 anos tinham ou sobrepeso ou obesidade. E isso não se deve só ao aumento de comidas ricas em açúcar e gordura, mas também a um estilo de vida mais sedentário, onde se fica mais tempo sentado na frente do computador, às mudanças no sistema de transporte e ao aumento da parcela da população que vive nas cidades. Em países subdesenvolvidos, essa situação é pior ainda, porque o problema do sobrepeso compete também com a subnutrição, que não é a mesma coisa que fome, mas sim problemas de saúde que são consequência da baixa qualidade de comida disponível, que apesar de ter muita caloria, não tem os nutrientes necessários para um desenvolvimento saudável. Uma vida mais sedentária e com menos atividade física também tem impacto na saúde mental. Apesar do evidente aumento de indivíduos sofrendo com transtornos de ansiedade, fica muito difícil dizer um número certo, porque menos de 30% das pessoas que sofrem desse tipo de transtorno buscam auxílio psicológico ou psiquiátrico. Em 2015, se estimava que cerca de 3,6% da população sofria com algum transtorno de ansiedade. Juntando essas duas informações, a gente tem um cenário onde um indivíduo acaba sofrendo de problemas crônicos de ansiedade, contribuindo para uma maior prevalência de transtornos alimentares, doenças cardíacas, problemas digestórios, entre diversos outros transtornos. Junto da ansiedade, a gente tem também a depressão. Em 2015, se estimava que cerca de 4,4% da população sofria com algum transtorno depressivo. Apesar de as estatísticas indicarem que as mulheres são as mais afetadas pela depressão, a maior parte das vítimas de suicídio são do sexo masculino, o que contribui para a ideia de que muitos dos homens não buscam auxílio para esse tipo de transtorno e por isso acabam sendo não diagnosticados e não contabilizados nas estatísticas, nos fazendo pensar que o problema pode ser muito maior do que os números mostram. Se levarmos em conta a prevalência, ou seja, a quantidade de pessoas de uma população que tem determinado transtorno e a severidade média dele, a gente pode dizer que como população nós vivemos 50 milhões de anos de depressão e 24 milhões e 600 mil anos de ansiedade só em 2015. Esses números são de tamanha magnitude que fica muito difícil de relacionar eles com a nossa experiência do dia a dia.
Ainda mais com uma animação de criança que a gente vê sexta-feira de noite. Isso que nem chegamos a falar da dinâmica familiar dos Scrooges e dos Biederman, de como o nosso corpo reage aos estímulos proporcionados pela janela, sobre a ótima história das bananas, do ótimo momento de realização que a Dawn teve junto com as aranhas-lobo, do descuido com os recursos naturais, ou então das dificuldades de constituição de um novo núcleo familiar. Mas infelizmente o nosso tempo já está terminando, a nossa sessão fica por aqui. Se tu gostou do vídeo, compartilha, dá um like, escreve nos comentários uma sugestão de tema que tu gostaria de conversar no próximo vídeo e até mais! Thunder Sisters! Thunder Sisters!